me dá uma ideia, assim, de como é que vocês trabalham. Quer dizer, chega uma pessoa com uma voz muito estridente, ou com uma voz grossa demais, ou com uma voz que é mal articulada. Que tipo de exercícios, como é que se faz isso? Como é a abordagem do fonoaudiólogo? Tá. E assim, considerando que essa pessoa não tenha uma patologia nas cordas vocais, tá? Considerando que ela tem cordas vocais normais e que está tudo ok, mas a voz não é a que ela quer, em primeiro lugar a gente precisa identificar qual é o fim que ela deseja para a voz dela, né? Então, eu preciso saber se, por exemplo, é um professor que vai ter que usar aquela voz numa sala de aula, ou se é, por exemplo, uma telefonista que vai usar só no telefone, para eu ver qual é a demanda vocal dela para eu poder adequar a minha abordagem, o meu trabalho, né? Então eu faço uma avaliação com esse paciente, vou identificar quais são os parâmetros principais e vou atacar nos parâmetros principais. Então, considerando o ponto de vista da voz, é uma voz estridente, é uma voz ou uma voz fina demais, eu começo com exercícios vocais, com alguns exercícios e vou testando, na verdade a gente vai testando e arrumando essa voz. Então eu posso usar, por exemplo, alguns exercícios vocais como a vibração de língua, o vibrar a língua sonorizado, o rrr, por exemplo, ele produz uma massagem nas cordas vocais e ajuda a preparar essa voz, por exemplo, para ficar mais projetada, digamos assim. Algumas pessoas não articulam bem, não que elas falam errado, mas elas, por exemplo, falam de uma maneira, digamos, mais travada, sem mexer muito a boca, por exemplo, e alguns sons podem sair distorcidos, como, por exemplo, os que são soprados, como o S, o X, né? Eles podem ficar mais... travados, né? Travados. Então, usamos também exercícios com esse fonema isolados para a pessoa perceber qual é o movimento exato que tem que acontecer no momento da produção isolada, mas automaticamente, assim que possível, você já passa para a situação de sílaba, de sílabas dobradas, de palavras que começam com aquele determinado fonema, de frases, de leituras, e se for necessário para a pessoa, então eu vou trabalhar até a fala da pessoa, e numa situação de câmera, por exemplo, numa situação de microfone, expondo a pessoa a uma situação o máximo possível, próximo do natural, que é como ela vai precisar.